Oi, meu nome é Fátima e eu falo com vocês de Ontário, Canadá. Ah, Normalmente eu começo o vídeo falando um pouquinho do que aconteceu entre o último episódio e o atual, e sempre tem alguma coisa no final que é relativo ao que eu estou falando. O mês de julho não foi muito fácil para nós perdemos a Bagui. Nós levamos no médico, estávamos tratando, mas quando nós fomos buscar o resultado do exame, deu que ela estava com câncer já espalhado em vários locais no corpo. Então, 2 dias depois, nós tivemos que colocá-la para dormir. E logo em seguida, o Lucky apareceu um crescimento dentro do olho dele, não do olho, mas na pálpebra, e nós levamos no veterinário, o veterinário falou que ia ter que operar, que não era cancerígeno, mas que é um crescimento, não era uma verruga, e tinha que tirar porque pode infectar o olho, e realmente o olho dele estava começando a ficar vermelho e a coisa estava crescendo muito rápido. E nós ainda tivemos que esperar 2 semanas para ter uma hora para o veterinário cuidar. Nós mudamos de veterinário, o nosso veterinário agora é em Parry Sound, que é 1 hora mais ou menos daqui, mas é um veterinário muito melhor, ele é bem mais, ele é mais detalhado quando ele está olhando os cachorros, e nós tivemos que ir para lá. E como é 1 hora de distância, nós fomos lá e ficamos lá até a anestesia perder o efeito para pegar o Lucky e voltar. E daí nós fomos numa marina para passar o tempo, e no final tem algumas imagens dessa marina que são muito legais. Bem, então indo para o tricô, nos projetos terminados eu terminei o Single Malt. Single Malt é de um designer canadense que chama Maxime Cyr. Ele é de Montreal e eu tenho que dizer que a receita estava perfeita. Muitas vezes eu achei que eu devia mudar alguma coisa, diminuir, mas ao invés de seguir meu instinto, eu fiz exatamente o que o padrão dizia para fazer, em tamanho da manga e tudo, e foi muito bom. Eu usei o fio da fazenda, que era o 3 cabos worsted, e deu direitinho o gauge que eu precisava. Fios da fazenda, quando a gente faz uma ordem, eles tingem para a sua ordem exatamente. Mas o tingimento era natural dessa lã que eu escolhi, e ele vinha muito variado. Então, para não ficar com mancha de uma cor só no lugar, no próprio skein, na própria meada, vinham várias cores, mas tinha algumas meadas que tinham muito mais vermelhos que outras, então eu usei um fio, e depois quando eu via que estava já, sei lá, uns 30% para acabar, aí eu começava a usar outro fio e terminei, foi bem rápido, é um raglan simples, começa de cima e vai para baixo, ele tem já algumas carreiras encurtadas na parte de trás, na receita. Então, eu achei a receita muito bem feita. Gostei muito, meu marido também gostou. Então, está terminado. É uma coisa a menos para ficar na minha caixinha e já vai para o armário dele. Aí, com a perda da Bagui e tudo, eu resolvi fiar, porque fiar é uma coisa que relaxa, é meditativo, você não tem que pensar muito, né? Você só sabe o que você vai fazer, e aí eu resolvi fiar. Então eu passei julho, na maior parte fiando, cardando, preparando para fiar essas coisas.
Aí quando faltava uma semana e meia para terminar o mês de julho, eu resolvi pensar nas minhas meias, né? No desafio que eu coloquei para mim mesma de fazer uma meia por semana. E aí eu vi que para eu estar ok com o meu desafio, eu tinha que fazer 13 meias até o final de julho. Aí 13 meias era demais. Então o que eu fiz? Eu fiz 9 meias que seria de maio e junho, e depois no final desse mês eu vou fazer 9 meias que é de julho e agosto. Mas uma coisa boa é que eu estou vendo que o meu acervo, o meu stash de lã está diminuindo, meu stash de lã para meia. Então, vou começar a mostrar as meias. Então, eu comecei a fazer, a primeira meia que eu terminei esse mês foi esse par de meias, é uma lã comercial. Essa lã era muito boa, eu não sei qual é o carneiro, mas eu tinha feito uma outra e algumas vezes eu esqueci e ela foi da máquina de lavar para a máquina de secar e ela não encolheu. A única coisa é que como era um fio de um cabo só, ela fez furo mais rápido do que o normal, porque era um cabo só. Meia a gente deve procurar sempre fazer com fio de 3 cabos, pelo menos. Então eu peguei 2 fios, um do meio e do meio e um de fora, e do cake, da bola que eu fiz, e comecei a tecer. Então eu tive que fazer uma inteira e depois fazer outra, que é o que eu não gosto de fazer. Mas como eu estou fazendo essas meias, como eu estava querendo fazer 9 meias mais ou menos rápido, eu fiz a meia sem ter um padrão, sem seguir uma receita, porque daí vai mais rápido. E eu também, como eu uso muito fio fiado por mim, e nesse caso aqui eu resolvi usar 2 fios, o que acontece é que o gauge vai ser diferente das receitas que a gente vê. Então, o que eu fiz, eu começo sempre do pé para cima, dos dedos para cima, porque aí eu vejo aonde fica confortável no meu pé e aí eu posso definir qual o padrão que eu vou usar. E normalmente quando eu faço meia assim, a minha tendência é fazer só meia com barra, ponto barra. Mas eu não queria fazer ponto barra. Aí eu lembrei desse livro que eu comprei quando eu tinha 17 anos, mais ou menos, e eu trouxe do Brasil comigo. Ele está caindo aos pedaços. Quando eu penso na Cristina, que é a Poela 63, que é uma podcaster portuguesa, eu fico só pensando, né, que ela é toda organizada com os livros, não gosta de ver livro acabado. Esse meu livro está caindo aos pedaços. Primeiro foi a capa, depois o resto, tem umas páginas faltando, mas eu reencontrei o livro e estou usando. A única coisa é que esse livro de quando eu tinha 17, eu tenho 61 anos agora. O que acontece é que na época a gente só fazia tricô vai e volta no Brasil, não usava agulha circular. Então, para usar os pontos, você tem que fazer umas diferenças aqui sim para pegar na agulha circular, que é o que a gente faz as meias, né? Mas é um livro muito útil que eu uso até hoje. Encontrei ele de novo. Então essa foi a primeira meia que eu fiz dos 9 pares que eu tinha que fazer. Aí eu já tinha terminado essa meia, que é de um livro de meias que é Op Art, que é no sentido da ilusão óptica que você tem quando você vai tricotando e vai vendo a meia, né? E eu tinha feito um pé, só faltava fazer a parte do topo, porque ela é daqui para baixo. E aí eu não estava com a menor vontade de fazer a outra, mas eu me forcei e eu fiz. Eu notei que
O branco é um Cheviot que eu tinha comprado, eu tenho bastante desse branco, até tem um outro par de meia aqui. E ainda vou fazer outros pares de meia, porque eu fiei bem fininho e eu vou usar ele para meias, que eu fiei 3 plies, 3 cabos, e mais ou menos no worsted, porque eu tinha um top, comecei com um top, e fiei o worsted, que era bem fininho. E eu achei que a meia ficou boa, gostei muito da meia. Que mais? Usei agulha 3 milímetros, porque eu notei que quando eu faço collar work, o meu ponto puxa muito, fica muito apertado. Então, para passar no meu pé, eu tenho que fazer com agulha 3 aqui. Eu posso até usar a agulha menor nessa outra parte. Aqui eu esqueci, usei a mesma agulha 3. Normalmente a minha tendência é usar 2,25 na ponta do pé, no calcanhar e na barra, mas eu esqueci, então aqui ficou a agulha 3. E usei a agulha 3 para fazer o collar work, porque realmente, se não fica apertado, não passa no meu pé. Então, terminei a segunda meia. Aí, eu tinha comprado duas bolas, né, 2 novelos de um fio que vem da Turquia. Comprei na loja quando eu fui nos Estados Unidos, naquela Michigan Fine Arts. E aí eu fiz o primeiro par de meia, demorou um século para eu fazer essa meia. Ficou fininha, é uma meia que vai ser boa para usar com sapato, e as cores também não ficaram, porque eu peguei um do meio e peguei um do lado. Porque a maneira que eu gosto de fazer eu gosto de começar, faço a ponta do pé de uma, vou até onde vai começar os aumentos, aí eu começo a outra, vou até onde vai começar os aumentos, depois eu faço o calcanhar de uma, faço o calcanhar da outra e depois eu termino a meia. Então, eu fiz essa e sobrou um monte de yarn. Aí eu peguei e resolvi fazer com um fio dessa e um fio do verde que eu tinha. E esse padrão eu estava assistindo a Fleece and Harmony, uma podcast, eles têm um lugar que faz novelos, e ela tem uma sessão nova no podcast dela, em que ela vai para o Ravelry e ela procura 5 receitas sobre alguma coisa. Ou é 5 receitas de suéteres para homem, ou 5 receitas de roupas de bebê. E eu vi ela estava fazendo 5 receitas de meias. E essa meia é a Hermion's Everyday Socks. É um pattern, é uma receita gratuita no Ravelry e é o número 1 dela. Só que essa receita, ela é de cima para baixo. O que eu queria eram os pontos. Então, eu peguei os pontos que ela usou e fiz a meia. E a outra coisa interessante é que, por exemplo, muitas meias têm no Rio tem esse padrão que você passa um sem fazer, tricota o outro, meia o outro. Então, um sem fazer, meia, um sem fazer, meia. E daí na volta é tudo em liga ou tricô, e depois você vai fazendo de novo a mesma coisa, um sem fazer, meia. E você consegue esse efeito. Nessa receita gratuita que tem na internet, ela faz o contrário. Quando chega aqui no pé, ela faz um sem fazer, meia, um sem fazer, meia,
volta em tricô ou liga, e aí na próxima carreira ela vai fazer um meia, um sem fazer, um meia, um sem fazer. Então ela troca, e fazendo essa troca dá esse efeito no pé. O que eu achei interessante é que só depois que eu notei que esse ponto que ela usou aqui é o mesmo ponto que eu usei, que é usado no single malt. Mas como isso aqui é uma agulha 3, esse aqui eu acho que era uma agulha 5 ou 4,5, existe uma diferença muito grande no ponto. Eu gosto muito mais desse ponto na meia do que o ponto no suéter. Mas o Mihai gostou, então tá bom. Então eu achei que esse ficou muito legal. Tanto que eu estava pensando em fazer o outro suéter do Mihai com esse ponto, e depois que eu notei que esse suéter tem o mesmo ponto. Então essa foi a minha meia número 3. E sobrou bastante ainda daquele yarn que eu usei de novo. Aí a próxima meia eu já tinha feito uma para minha nora, que era parecida, mas usando só esse fio preto e o branco, que eu comprei na Fleece and Harmony. Quando a gente viajou no ano passado, eu comprei essa meia, mas era muito fininho, tanto que a outra meia eu também usei fio duplo. Aí eu tinha uma sobra desse verde que eu resolvi usar fio duplo e fiz esse par de meia, que eu achei que ficou bem legal. Só que em vez de fazer 2 pretos, 2 brancos como eu fiz, eu usei porque eu não ia ter o suficiente, eu achei. Coloquei esse verde, que era um desses fios que vão mudando a cor. E eu achei que a meia ficou muito boa. Eu gostei dessa meia. Além de ficar quentinha, porque é fio duplo. Aí eu estava olhando no meu stash de fios para meias e achei esse fio que eu já tinha feito uma meia. Na maioria das vezes eu fazia muito tricô para dar. Meu marido tem bastante meia e bastante suéter, mas eu sempre dou. E a maioria das minhas meias também, essas meias que eu estou fazendo, elas vão ser meias para dar de presente no Natal. E a maneira que eu faço presente, normalmente eu gosto de fazer assim, eu deixo os presentes abertos, a pessoa pode escolher, experimentar, não sei o quê. E se tiver mais gente na casa, daí cada um pega um número e aí aquela pessoa pode escolher primeiro. Só que se eu tiver, por exemplo, o número 3 e você tiver o número 1, você escolheu uma meia e eu gosto daquela mesma meia, eu posso roubar aquela meia. E fica mais divertido. E então, e também pelo fato de muitas vezes eu usar meias que são fios que são fiados por mim, o que acontece é que o gauge vai ser diferente. Então, essa é uma outra vantagem de usar, de fazer meias que começam nos dedos e em seguida. Para mim, quais são as vantagens? Primeira vantagem, quando eu faço uma meia assim que começa no pé, eu vejo quantos pontos eu realmente preciso para fazer. Uma vez que eu saiba quantos pontos eu preciso para a circunferência do pé, aí eu posso decidir qual o ponto que eu vou usar para fazer a meia. Essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem é que eu posso usar a lã até acabar. Ou se a lã acaba antes, eu posso usar menos lã, fazer uma meia mais curta do que uma meia mais comprida. Essa meia em particular eu fiz bem comprida porque eu tinha bastante fio e eu resolvi ir. Essa meia foi uma delícia de tricotar. Um tempo atrás eu vi uma receita de meia que você tinha um fio de uma cor normal e aí você usava mohair para fazer listras naquele fio. Então, 2 cores de mohair e você fazia as listras na meia, mudando o mohair nas partes que você queria, cada cor. E eu comprei esse mohair, quando chegou em casa eu falei assim, nossa senhora,
eu nunca vou usar esse mohair porque é uma cor muito cheguei. Mas usando com essa cor que não é nada cheguei, eu consegui essa cor que eu achei que ficou muito boa. E ficou mais clara, bem mais clara que o original, mas por causa desse baixou um pouco o cheguei dessa meia. A outra coisa que eu gosto de fazer meia da ponta do pé para baixo é porque a Ann Budd, ela tem um vídeo em que ela ensina você a fazer o, o tirar, o bind off das meias, que você faz da seguinte maneira, você faz um ponto, tricota ou faz em meia aquele ponto, dá uma laçada, faz o próximo ponto e passa a laçada e o meia por cima daquele outro ponto. E aí você vai indo e dessa maneira você vai tirando todo. O que acontece é que você tem essa coisa que parece uma florzinha. Mas como a nossa perna vai crescendo, na hora que você coloca a meia, ela fica direitinho no pé. E se você estiver trabalhando com um fio que pode feltrar, a primeira coisa que feltra é essa parte da meia e vai ficar apertado e você não vai poder passar pelo seu calcanhar. Então, isso aqui, mesmo que feltre, ela ainda vai ficar maleável. Daí, a minha próxima meia foi essa que eu fiz com o meu Cheviot, que eu fiei, eu tenho bastante desse yarn, então eu ainda vou usar muito. Esse preto eu não lembro qual que era o carneiro, mas eu tingi ele de preto por cima, era um cinza e eu tingi de preto e eu achei que ficou muito bom e aí eu gostei dessa meia. Quando eu estava fazendo essa meia, eu já tinha feito outras seis pares de meia, eu acho, ou esse era o sexto, não lembro mais que número que era esse. E sempre com o mesmo calcanhar, que eu vejo o número, divido por 3 e aí eu acrescento. Então, eu vejo o número de pontos que eu coloquei e cada um vai variar dependendo do fio e da agulha que eu estiver usando. Aí eu divido por 3, aumento aquele 1/3 de pontos e depois vou diminuindo, faço o rio e venho para cima, aqui ele já vai estar de novo na quantidade correta. Só que eu falei, tô cansada de fazer esse tipo de fio. E antigamente eu só fazia esse tipo de calcanhar, que é com short rows, e você vai diminuindo e fica assim. Só que eu não gostei muito desse tipo de calcanhar, então eu vou voltar para aquele, ou tentar um outro mais tarde. Mas essa meia também eu fiz com fio duplo, então ela não tem muita elasticidade. É bom para não encolher quando você lava, mas eu achei que seria bom se eu tivesse feito um pouquinho maior. Então, como eu vou fazer de novo essa meia com 2 fios, eu vou pegar um ponto a mais de cada lado. E essa meia eu acho que eu usei já a agulha 3 milímetros, enquanto que na maioria das meias eu trabalhei com meia 2,5. Aí eu pensei, eu preciso fazer mais meia para homem, porque a maioria é para mulher e eu tenho mais sobrinho do que sobrinha. Aí se não, eu faço para o Mihai, né? E eu queria fazer uma meia para um amigo também e acabei não fazendo. Aí eu peguei essa meia, eu estava pensando em fazer para o meu amigo e ela está maior do que o pé do Mihai, mas eu não sei como o fio que eu usei aqui. O que aconteceu? Eu estava fazendo fio duplo e o meu fio estava acabando, então eu resolvi usar uma outra lã para fazer o calcanhar. E é uma lã que eu fiei há muito tempo. E eu sei com certeza que eu tinha alpaca nesse fio. Eu só não sei quanto de alpaca que tinha, se era só alpaca, o que era. Então, eu não sei, talvez para usar em casa. Aí, esse ponto, eu estava assistindo um
um podcast, o nome dela é Jessica McDonald, eu acho. E bem no podcast que eu assisti, ela tinha feito um design, porque ela designa algumas peças, e no cardigan que ela tinha feito, ela estava usando esse ponto. E eu resolvi usar esse ponto para fazer a meia, até para ver para o outro pullover do meu marido qual o ponto que eu ia fazer. E eu gostei muito, ele também gostou, então eu resolvi utilizar esse no suéter dele. Então não sei para quem que a meia vai ser, porque a gente ou vai ficar para o meu marido ou vai ser para dar para alguém, mas é uma meia bem quente. Eu só não sei a durabilidade do calcanhar, porque eu acho que tem muito alpaca nisso. Mas vamos ver, né? Pelo menos vai ficar quentinho, pode ser uma meia para dormir. Aí a outra meia que eu fiz, eu tinha afiado bastante desse fio, ele tem alpaca nele, mas tem corredeio também. E eu fiz um par de meia para o meu marido com ele, mas eu ainda tinha dois rolos desse fio. Então eu resolvi fazer fio duplo. Eu fiz com agulha número 3,5. Eu fiz já pensando em ser uma meia para homem. É só um ponto de barra aqui. A diferença é que quando chegou na hora de fazer o calcanhar, eu resolvi fazer o ponto de barra. Eu não sei se isso vai enfraquecer ou não, mas eu achei que o efeito ficou muito legal, começando aqui e continuando. Porque normalmente eu faço a barra, o calcanhar aqui, e começo o ponto de barra em cima, quando eu faço liso. E nesse caso eu comecei embaixo e eu achei que ficou bem interessante o resultado. Meu marido experimentou, porque eu queria ter uma ideia de tamanho, e ficou direitinho no pé dele. Então eu acho que vai acabar sendo dele. Mas eu gostei muito do pé, dessa meia, né? Ficou bem gostosa e vai ficar uma meia bem quente, boa para usar com bota, que a gente usa muito bota aqui. No Brasil, acho que nem no inverno. No inverno as pessoas não usam tanto as botas como a gente usa aqui. Então, para usar em casa seria uma meia possível. Aí tinha sobrado fio dessa cor, mas não tanto. E eu tinha ainda uma sobra grande desse fio. Então eu usei um fio desse com um fio desse aqui, tá? E acabei conseguindo esse efeito que ficou bem mais colorido. Então, se você olhar uma meia junto da outra, dá para ver que ficou bem mais colorida essa meia aqui, porque é um fio desse com um fio desse aqui. E eu gostei muito do resultado. E aí fiz um ponto um pouco diferente aqui. Na hora que lavar, isso aqui vai esticar, vai ficar melhor. E quando chegou nessa altura, tinha acabado o meu fio, mas essa altura é a altura que eu normalmente faço as meias, então eu só fiz o ponto de barra usando um dos fios, o fio mais colorido, e eu acho que ela ficou boa. Eu gostei do ponto, gostei da meia, gostei do tecido, então um fio é fiado por mim e o outro fio é comercial. Então, cada vez que você faz isso, vão mudando as coisas, né? O gauge diferencia e você tem que ver qual o ponto que você vai fazer com base na quantidade de fio que você tem. Então, essa foi a minha última meia. E aí, agora são os projetos em andamento, que eu tenho em andamento. Então, eu estou fazendo um projeto da Filipa Carneiro, que é uma designer portuguesa, e é o é o pórtico, é o casaco pórtico. E ele tem um rendado
nas costas e tem um rendado na frente, não tem botão. Tem bolso, então eu já passei do ponto do bolso. Aí você faz, começa de baixo para cima, tece até aqui, aí separa a frente e as costas, vai ficar a manga caída, né? E depois você só faz a manga e depois pega o ponto que está aqui, que eu fiz com fio provisório, você vai pegar e colocar esses pontos de novo na agulha e vai fazer o bolso. O fio que eu estou usando é o fio Alvor da Rosários 4 e é um fio 50% lã, 50% linho. E é muito gostoso de trabalhar. Eu gostei muito desse fio. O ponto é bem tranquilo. Eu notei que eu tenho dificuldade em tricotar ponto rendado, mas esse rendado eu até nem cometi tantos erros. E se eu cometi o erro, eu já consertei direto, né? Mas é muito legal na hora que bloquear, esse com certeza tem que ser bloqueado, vai resolver. Então, eu gostei muito desse fio Alvor. E eu comprei isso de Portugal, da Tricolan, que mandou essa bolsinha legal. E chegou muito rápido. E o correio foi mais barato o correio de Portugal para cá do que eu mandar do Canadá, de Ontário para Ontário. Eu mandei uma outra coisa para umas amigas e foi mais barato trazer de Portugal para cá. Nosso correio é meio carinho. Ok, esse é o que eu estou fazendo. E eu estava tricotando direto nesse, até que eu lembrei das meias, e aí eu parei. Aí, a Carolina Farias, que também é uma designer portuguesa, ela tem um podcast, que é o Bonite, ela fez o que é o top azulejo. E o top azulejo que ela fez, o fio original é um fio comercial, que é 50% seda, 50% iaque. E eu tinha comprado esse iaque, acho que em 2019, e fiei naquela época o iaque. Só que nunca tinha usado. Que tal o meu fio? Só que eu tenho 250 gramas. Normalmente o seu fio, quando a gente fia o fio em casa, ele fica mais denso do que o fio comercial. Então você tem menor metragem. Então eu estou fazendo um tamanho menor, que eu acho que vai servir para minha filha, se ela não gostar. Aí eu passo para outras pessoas na família, né? Mas eu estou achando que está muito bonito. Eu estou apanhando um pouco com esse rendado. Não é um rendado difícil, mas eu fiz vários erros que eu tive que consertar e vai consertando, mas acho que no final nem vai notar muito, mesmo quando eu lavar. E o que me ajudou muito é porque eu tenho os pontos marcados entre cada repetição, porque tinha repetição que eu tinha um ponto a mais, tinha repetição que eu tinha um ponto a menos, então eu podia ver, eu dei uma laçada extra, então eu ia lá, tirava aquela laçada, e eu acho que na hora de lavar vai ficar tudo direitinho. Mas eu estou achando muito bonito, o fio é um fio mais chatinho de trabalhar por causa dos 50% da seda, mas está ficando muito bonito. Eu acho a cor, que é a cor natural do iaque, a seda deve ter sido pintada de cinza, muito bonito, então eu estou bem feliz. Só que eu achei que ia ser rápido, não foi, tanto que eu fiz a amostra e acho que na receita pede 27 pontos e a minha amostra deu 28. Eu falei, tudo bem, fica um pouquinho mais larga, tudo bom. Aí eu comecei com o tamanho número 3, mas o tamanho número 3 estava servindo para mim. Mas eu falei, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer até o final. Pode ser que eu até passe, mas pela dúvida eu preferi fazer
um, um menor, até do que não ter o fio suficiente. Eu podia comprar mais fibra, eu comprei na Fiber Garden, eu podia comprar mais e fiar, mas eu não tinha paciência. A outra coisa é que esse top é sem manga, e eu prefiro com manga, e eu quero fazer, eu vi uma das test knitters fez com manguinha reta, caída, que fica um pouquinho aqui, então eu acho que fica legal, mas eu vou precisar de mais fio. Então eu prefiro fazer um tamanho menor que eu possa terminar com essa lã que eu tenho, porque eu não quero fiar mais. Aí a mesma Carolina, ela fez um desafio que é você, para ajudar você a acabar com um projeto antigo, é você fazer 30 em 30. Então você faz 30 minutos por 30 dias. Então todo dia faz 30 minutos dessa. E aí eu comecei essa blusa do Mihai, que eu já comprei faz tempo, tinha feito, desmanchado, e estava lá. E eu resolvi usar esse ponto dessa meia, que eu achei que ficou muito bom, e olhando aqui com esse fio, eu achei que ficou melhor ainda a textura desse ponto do que da meia. Eu gostei muito, achei que ficou perfeito para esse fio. Então, que tem seda, cachemir e merino. Então, devagarzinho eu pego, normalmente eu pego no fim do dia, quando eu estou cansada ou estou terminando coisa, eu pego esse para fazer um pouquinho. Então, espero terminar logo. Terminar logo não, mas tipo, mesmo que eu não termine nos 30 dias, eu acho que eu vou usar essa técnica para sempre, porque aí eu pego 30 minutos, alguma coisa que eu não estou com prioridade, que eu vou fazendo. A minha prioridade agora são os dois, é o top azulejo e o pórtico. Até porque eu queria ainda ver se eu podia usar o pórtico no outono. E a questão aqui é que no inverno as casas são muito quentes, até o ar fica muito seco, porque o aquecimento fica ligado o tempo todo. Então, o que eu preciso dentro de casa, nos dias mais frios, vai ser só uma coisinha leve para botar por cima dos vestidos ou da roupa. Então, eu acho que eu vou usar bastante aquele. E esse aqui é uma coisa boa, porque ele é aberto, né? Até para você usar aqui, você coloca um casaco por cima, quando chega você tem que tirar o casaco porque dentro é muito quente. Aí esse aqui fica uma coisa boa. Então isso é o que eu tenho em termos de projetos em andamento. Aí com os problemas que nós tivemos com os nossos cachorros em julho, eu resolvi fiar, porque fiar é uma coisa que relaxa, então eu resolvi que era isso que eu ia fazer. E eu consegui terminar de fiar aquela fibra que eu não lembro, não sei qual era o carneiro, mas não é das mais macias, mas também não é tão ruim. E eu fiei 4 bobinas e a minha ideia inicial era fazer cabos com 3 cabos, 2 com essa lã e 1 com seda. E eu não tenho mais seda branca, eu queria usar seda branca. Então eu pensei, eu posso usar os meus hanks, chama silk hank em inglês, e o que é, você abre o casulo. Espera só um pouquinho. Ok. Então, esses casulos são pintados, mas o bicho da seda, que nesse caso ainda está aqui dentro, e esse casulo ainda está cortado, foi tingido o casulo, mas o casulo é uma coisa assim. Então, quando ele não está tingido, ele está no natural. É porque eu está dentro. Você consegue, você
põe de molho numa coisa que vai tirar, que eles chamam de degume, tira a cola que tem, e aí você tem um quadradinho com prego que você pega isso aqui e vai abrindo, abrindo, até ficar naquele lugar. E aí você tem o que eles chamam de silk hank. Você pode tingir, esse aqui está até manchadinho, ó. Porque esse silk hanks eu já tenho há mais de 10 anos, que foi da época da escola. E aí o que você faz? Você puxa um silk hank do grupo que você tem. E aí você vai puxando, eu acho que aqui ainda tem mais de um. É uma coisa bem fininha. E quando você fia com silk hank, ele te dá uma coisa bem texturada. Eu vou desmanchar esse só coisa. Mas o que você vai fazendo você vai puxando até o tamanho do fio que você quer. E aí você só passa pela roca de fiar para dar a torcida. Então eu pensei, eu vou fazer com isso e depois eu faço os cabos com um desse e 2 do outro e vai me dar um fio com bastante textura. O problema, você vai continuando fazendo isso, depois passa na roca. O problema é que eu não tenho o suficiente e eu não quero comprar mais disso. Então eu tenho esses hanks e aí tem também o que eles chamam de cap, que esse eu nunca fiz, eu não tive experiência de fazer, mas o processo é mais ou menos o mesmo. Você vem aqui e puxa um fio. Aqui tem mais de um hank, com certeza, mais de um casulo, porque o hank é um casulo por hank. E aí você vai fazendo o mesmo processo de esticar, mas aqui você pode ver que tem mais de um, tá vendo? Aqui a beiradinha dele tá me mostrando que tem mais de um. Deve ter uns 3 até aqui. Então você teria que separar e ir puxando, que precisa ser com calma. Então eu tenho que usar, porque eu já tenho isso há mais de 10 anos e nunca usei. A outra coisa que eu tenho são esses fios. Então, o pessoal que usa seda aqui vai para um mill, que é a fábrica de fazer fios, né? Como a Rosário 4 e outra, ou como o Fios da Fazenda. E aí eles têm sobras na seda. Então eu tenho esse bando aqui, mas assim mesmo eu acho que não seria o suficiente para eu fazer para eu encher 2 bobinas dessa. Eu posso tentar, mas não sei se vai dar. Então, esse era um projeto. Aí agora eu não sei bem com que eu vou blend, porque eu tenho 4 fios e eu não quero fazer um 4-ply, porque senão não vai me dar nada em termos de quantidade de lã para eu fazer alguma coisa. E como isso aqui não é dos mais macios, eu tenho que fazer alguma coisa que não seja encostada na pele. Posso até fazer um chale que não seja para você usar, que seja para você usar em cima de roupa, né, no inverno, mas não para usar em cima da pele. Então, isso foi uma das coisas que eu terminei de fiar, mas estou no impasse para decidir o que eu vou fazer. A outra coisa era esse fio, essa fibra, a Ashford, é uma empresa que faz rocas de fiar, um monte de coisa, um monte de equipamento. Ela também vende fibra para você fiar. E essa fibra é 80% merino, 20% seda. Eu tinha uma libra que é 450 gramas, 454 gramas, eu acho. Então eu dividi em 4 para fazer um 4-ply. Agora eu só preciso fazer os cabos, 4 cabos. E aí eu vou ver o que eu posso fazer. Mas eu acho que eu ainda tenho chance de conseguir fazer uma camisola ou um suéter levezinho, não sei.
Vou ver na hora que eu terminar. Daí, eu tinha, há muito tempo, a outra coisa que eu fiz em julho foi cardar. Eu tinha há muito tempo comprado uma fibra que era merino com seda. E eu cheguei em casa e tingi aquela lã de merino com seda com um amarelo, porque eu achei que tinha muito espaço branco. E quando eu coloquei para secar, parecia uma lã morta, assim, bem flat, bem plana, não tinha vida. Aí eu caí na real, aquilo é porque aquele fio para fiar era superwash. Porque aqui no Canadá você encontra fio natural para fiar ou fio superwash. Eu particularmente não gosto de fiar fio superwash. Então, a minha solução para isso é passar no cardador com uma outra lã natural, porque aí ele tira o coisa. E eu tinha tingido, eu acho que essa lã era, não é merino, mas é uma lã macia também, e pelas lãs que eu tenho, eu acho que é, esqueci o nome da lã, mas tudo bem, é uma lã macia, um pouco mais longa que o merino, e aí eu passei no cardador, então você pode ver que tem uns tons de amarelos ainda aqui, umas partes mais brancas, e eu fiz um fio bem fininho, que vai me dar uma caída boa, em vermelho nesse aqui. Aí acabou o fio que eu tinha tingido em vermelho, a fibra que eu tinha tingido, eu resolvi tingir com amarelo, porque como eu tinha tingido o original em amarelo, ele estava ficando, teve partes que eram bem amarelas. Então eu usei esse fio com o vermelho, que do Superwash. Então o que você está vendo de vermelho aqui é o fio Superwash, vermelho, purple, roxo, o que for, que eu me juntei com esse. E aí teve uma parte que eu tingi de amarelo, mas a lã inicial tinha azul, e ele me deu uns verdes, uns roxos. Então a minha ideia é fazer um chale do Steven West, começando com vermelho, passando para esse e terminando com esse. E aí, para unir as três cores, a minha ideia é de fazer um fio de seda. Então, 2 ou 3 fios desse aqui e um fio de seda. E o que eu estou fazendo agora na minha roca elétrica, eu tenho 2 bobinas de sobra, que é o que eu vou usar para fiar esse fio. Isso aqui é seda Tussah Silk. Então, seda você tem tipos diferentes. Tem a seda branca, que eu acho que eles chamam de commercial. Não. O que é? Esqueci o nome da seda, gente. Uma vergonha. E tem essa Tussah Silk, que é a minha preferida, que ela vem num tom de bege. E dependendo da seda que você compra, do batch, de onde ela vem, ela vai ter colorações diferentes. Então você pode ver que essa aqui é bem mais clarinha do que essa e ainda é diferente. Então eu comprei isso que é um pound e eu pretendo fiar, porque eu quero usar o meu stash para fazer, eu já comecei a fiar, para fazer, usar com essas três caixas de fibra que eu preparei. Aí, como fiar é gostoso, ou cardar é gostoso, eu comecei a trabalhar, estava olhando no meu stash, meu stash de fios terminados não é tão grande, mas meu stash de fibra é. Aí eu achei esse mohair que eu tinha comprado numa feira, é Kid Mohair, que é do filhote do carneiro, né? Quando ele é novinho ainda. Só que eu tenho que pegar essa lã
e tenho que separar. Na hora que eu separo ela aqui, aflufa um pouquinho para poder passar no cardador e eu já vou tirando os vegetais que estão ainda sujeirinha que está na lã. Daí eu passo no cardador e vem isso aqui para depois eu fazer a mistura. Você pode notar que o mohair, assim como um longo carneiro longo que tem um fio mais largo, é bem diferente. Isso aqui é merino e é o mesmo dye, mas você pode ver a diferença da cor que cada um pegou. O mohair é muito mais brilhante, pega um fio muito mais brilhante do que esse. Só que quando eu tiver terminado de trabalhar com o meu mohair, eu vou começar a misturar com esse, vai dar uma cor intermediária. E aí o que eu estou querendo fazer, como eu ainda tenho eu tenho bastante alpaca cinza, que a minha amiga Michelle me deu, então eu quero colocar um pouco da alpaca, que ele vai me dar um tom mais, vai abaixar um pouco o cinza da cor, que é um cinza clarinho, vai dar uma tonalidade diferente, que eu acho que é o que eu gosto. Esse merino eu tingi em 2016, antes de eu mudar para cá, antes da gente sair, construir a casa e tudo. Então, quando você tem um fio que está tingido há muito tempo, ele tem a tendência a ficar mais grudado, a não soltar tão facilmente. Tá soltando bem, tá vendo? Mas não é tanto quando você pegar um fio que não foi tingido e abrir. Só que aí eu passei no cardador e só uma passada no cardador já devolve aquela facilidade de você puxar o fio. Então, essa é uma coisa boa e é o que eu estou trabalhando no meu cardador quando eu tenho tempo. O problema de morrer, que aí começa a espalhar pela casa, pela roupa, por tudo. Coisa de louco. Então, isso é o que eu estou fazendo no momento e o que eu queria colocar um pouquinho é que quando você está fiando, as minhas professoras sempre falavam, você tem que fiar com um projeto em mente. Mas na época, eu fiz esse curso, comecei em 2007, eram 6 anos. Eu não queria, eu queria fiar só por fiar, porque fiar é um ato relaxante, você não tem que pensar, você só vai mexendo ali e vai tirando e vai fazendo fio. É extremamente relaxante, se você quiser, pode ser uma coisa meditativa, se você não estiver assistindo TV, mas se estiver assistindo TV também vai, funciona legal, você não tem que se preocupar muito. Acaba sendo um ato repetitivo, é muito relaxante. Mas ao longo dos anos eu aprendi que a minha professora tem razão. É que quando ela falava, você tem que ter um projeto em mente, você pensa, eu tenho que ter a receita do que eu vou fazer e aí fiar. Eu já fiz isso. Eu já tive uma receita que eu fiei para aquela receita. E para fiar naquela receita eu fiz teste para ver se eu tinha que fazer 3 cabos ou 4 cabos. Mas você não precisa ser tão específica. Então, depois que eu fiz alguns anos no meu curso, eu comecei a fazer assim. Quando eu não estava fiando para nada específico, eu tinha muito cordeiro, ainda tenho. Aí o que eu fazia é fiar para meia. Então, eu estava usando já um top, que é uma base preparada em paralelo. E aí eu fiava com uma tensão que tirava todo o ar da meia, da fibra, para poder ficar mais firme e mais resistente. Então, eu fiava muito para meia. Então, é importante você saber, porque o tipo de projeto que você quer fazer, você não precisa de um projeto, mas de um projeto. Por exemplo, isso aqui eu quero fazer um chale. Então, eu vou procurar fazer fiar mais fino, vou procurar usar a seda, porque a seda dá uma caída melhor
do que se eu fizer só a lã. Eu posso fazer... eu não quero fazer Charlie com rendado. Eu só quero fazer com ponto meia ou ponto... quando você, garter, que é quando você faz meia dos dois lados, né? Então, eu sei o que eu preciso para conseguir fazer isso. Não é que existe coisa certa ou errada, mas, por exemplo, quando você... Aqui é muito comum o pessoal que fia fazer novelty yarn, que é esse yarn que é grosso, com finos e grossos no próprio yarn. E muitas vezes você tem que passar num cardador, que vai ser um cardador para lã grossa, que tem os fios mais separados. E aí o pessoal coloca top, coloca lã cardada, coloca o próprio fiozinho do... Tipo, vai pegar e vai colocar direto isso aqui no meio. Então, ele vai criar um resultado final que vai ter mais lumps, que não vai ser um fio fininho direitinho, vai ser um fio que vai ter partes que são mais grossas, partes que você vai ver que o lock ficou um pedaço para fora. Então, o problema não é isso, o problema é você saber qual o objetivo final que você quer. Então, se você parte do princípio do que você quer no seu objetivo final, para saber como você vai fiar e antes de fiar, como você vai preparar a lã que você vai fiar. Então, isso é uma coisa legal. Lógico que se você está começando a fiar agora, e eu estou pensando na Mariana do Meias Marias, que pretende começar a fiar, nesse momento a preocupação dela é conseguir fazer um fio. E de preferência usar aquele fio para alguma coisa. E depois disso, e você consegue usar. Eu usei fio agora que eu fiei no início em 2007 e usei para fazer meia dentro dessas minhas meias. Então, se você está começando, você se preocupa só em conseguir fazer um fio, mas a partir do momento que você pega algum domínio, é momento de começar a pensar na onde você quer usar aquele seu projeto final. E eu acho que é isso que eu tinha para falar. De meias, então, agora, de fiação, agora são as minhas aquisições. Eu comprei A Culpa é da Cristina, Poela 63, que a gente está no Discord, que vai toda a semana conversar. Se você tiver um tempinho na sexta-feira, vai. Eu normalmente fico das 2 da tarde até acabar, que às vezes é às 7 da noite aqui, às vezes é às 8, que é meia-noite, 1, 2 da manhã em Portugal. E é muito bom, é muito gostoso. É um período que você consegue adiantar seu tricô, conversar. Eu aprendo muito sobre Portugal, aprendo outras coisas, é muito bom. E aí eu comprei esses 2 livros da Kim Hargreaves. Eu gostei muito dos 2. A única coisa que depois que eu comprei o livro, que a Cristina me falou que a Kim Hargreaves, os designs dela são todos em partes que você tem que costurar depois. Eu não gosto muito disso, mas eu vou ter que aprender porque agora eu tenho 2 livros. E eu gostei muito dos designs. Então, só para mostrar alguns, eu tinha comprado numa loja de usados aqui no Canadá vários novelos, sem usar, né? De Mohair Decay. E eu acho que vai ser perfeito para eu fazer esse cardigan. Talvez dê até mais do que um. Que eu gostei muito dele, achei muito bonito. Eu gosto de coisa com capuz. Um outro que eu gostei também é esse aqui. Até pretendo... Agora eu estou pensando, eu posso usar esse para fazer com o fio que eu tenho aqui. Eu acho que os fios que eles estão usando nessa revista são mais fios de verão, porque... Muito bonito esse. São fios fininhos
E eu acho que é mais a estação de verão, mas eu vou usar fios de inverno, porque eu vou usar mais se eu tiver fio de inverno. Então eu gostei muito desse... Tem uns modelos lindos, realmente lindos, aqui. Então eu não gosto de costurar, mas não vai ter muito jeito. Esse do fall eu gostei muito de alguns também. Cadê ele? Achei esse muito bonito. Eu quero fazer. Um outro mais simples, que é um cardigan. Esse cardigan. Achei muito bonito, muito elegante. Então, vou tentar fazer, não sei quando, né? E alguns outros. Daí, Shelly é a nossa loja de fios de lã aqui de Huntsville. Ela acabou comprando uma bolsa minha e não comprando, eu troquei, fiz troca com ela. Eu dei a bolsa e ela me deu ferramentas que eu queria. E aí ela falou, se você quiser, eu vendo para você aqui. Eu falei, legal, então quando você vender, eu vou aí e compro, a gente troca de novo, né? Para mim o interessante não é o dinheiro, mas a troca. Então eu comprei esse mini kit da Chiago, que é das minis. Então vem 5 pares, vem 10 pares, só que são repetidos os tamanhos, né? Só que a agulha é menor. E eu acho que isso aqui é legal para trabalhar manga. E como a agulha, ela é o mesmo cabo que você usa, eu posso usar o meu outro kit com uma da agulha daquela que é maior e outra dessa menor para fazer as mangas dos casacos, então achei que vai ser legal. Ainda não usei, não experimentei, mas eu espero que funcione. De qualquer maneira, agora eu já tenho o kit. E daí também veio alguns marcadores e as coisinhas para você tirar a agulha e deixar o fio para não cair do trabalho. Então, achei isso muito bom. E vem tudo arrumadinho nessa bolsinha azul. Então, é fácil acesso. Eu deixo junto com as minhas outras agulhas. Deixo até dentro do plásticozinho que vem. Então, essa foi uma troca que eu fiz com ela. E a outra troca, também comprei mais uma agulha número 3, porque eu estou com 3 projetos. E a outra troca foram esses 3 fios, 3 meadas, um fio de algodão 100% Pima Cotton, que é feito no Peru. E eu quero ver se eu faço. Eu comprei para fazer a camisola da Iris Lessie, que é uma designer brasileira, e eu já tinha comprado a receita há algum tempo, mas a lã que eu tinha não dava o gauge da camisola. Então eu comprei esse vermelho. Como eu sou mais pro moreno, eu acho que o vermelho vai ficar bom. E espero que 3 seja o suficiente. Que agora eu tenho 3, devia ter comprado 4 talvez. E aí é o que eu vou usar. Então, fora isso, acho que isso era tudo que eu tenho de aquisição. A vida continua. Eu estou tentando terminar as camisolas. Eu queria ter um pouquinho mais de tempo, mas é assim mesmo, né? Então, obrigada por estarem desse lado e até o mês que vem. Beijo grande no coração e até a próxima. Tchau!